Aleluia, glória a Jesus, a graça e a paz de Jesus, a você que nos acompanha no canal, a poderosa palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos, eu, o menor dentre todos da igreja, mas dou graças a Deus porque Ele assim me amou e também Ele te ama. Que você possa estar conosco aprendendo mais da santa palavra de Deus. Hoje nós abriremos a poderosa palavra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João, capítulo 14, e o versículo 6 apenas. Quando nós abrirmos agora em João 14, 6, Jesus ele falou uma coisa interessante e ao mesmo tempo intrigante. Ele falou que é o caminho, ele falou que é a verdade e ele falou que é a vida. O que Jesus quis dizer quando ele se afirma ser o caminho, a verdade e a vida? Então nós vamos ver isso hoje, à luz da santa palavra de Deus, conforme foi escrito no grego koiné. Nós vamos aprender aqui segundo o autor passou. Convido você a abrir a palavra, João, capítulo 14, apenas um versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Senhor meu Deus, santo, glorioso, ó Senhor, estamos aqui te agradecendo pela tua bondade, pela tua palavra. Abre o entendimento, Senhor, não só o meu, mas ilumina a mente daqueles que estão acompanhando o canal. Já te agradecemos. Amém. Que coisa linda a palavra de hoje. Aí fica a primeira interrogação. O que Jesus quis dizer quando ele disse que é o caminho, quando ele disse que é a verdade e quando ele disse que é a vida? O que é que você acha que Jesus quer dizer? Quando ele se declara o caminho, quando ele se declara a verdade e quando ele afirma ele ser a vida. O que é que você acha? Eu já vou te adiantando que fora de todo conhecimento humano, de toda literatura, filosofia, da nossa gramática portuguesa ou europeia, não sei, eu posso dizer que é mais do que tudo que nós conhecemos. E a palavra do Senhor revela para nós, neste lindo dia de hoje. Acompanhe comigo rapidamente. Quem escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo João? Ou seja, é até uma pergunta redundante, porque nós sabemos que o nome do Evangelho já fala quem foi o escritor, o copista, o escriba. E você já deve saber que foi o discípulo amado. Quem foi o discípulo amado? João, filho de Zebedeu e Salomé. Quando a gente olha aqui rapidamente a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 4, 21, estava esse João com seu irmão Tiago trabalhando com seu pai. E Jesus passava, só que onde Jesus passa ele tem propósito. E Jesus olhando para João e Tiago, Jesus chamou-os. E o interessante é que os dois estavam trabalhando no barco do seu pai Zebedeu, estavam consertando a rede, como fala lá em Mateus 4, 20. E quando Jesus chama, Mateus 4, 21, eles imediatamente, eles deixam o trabalho, o labor. Não me pergunte como, se teve discussão, se o pai reclamou, mas a palavra diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então nós vemos que esse João que escreveu esse evangelho, ele foi o único dos apóstolos, o único que permaneceu no momento quando Jesus estava sendo crucificado. A gente vê isso lá em João, capítulo 19, a partir do versículo 26 e 27. Ele também foi o único dos discípulos
ou seja, que se apresentou também após a morte e ressurreição. Então nós vemos que esse discípulo ele tinha muita intimidade com o Senhor. Aí você pode estar perguntando, quando foi escrito esse evangelho maravilhoso do qual nós abrimos aqui? Esse evangelho ele foi escrito no ano aproximadamente 69 a 90 depois de Cristo. Mas está comprovado que foi antes da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, que foi queimado no ano 70. Foi antes. O interessante é que esse evangelho maravilhoso ele tem um propósito. E qual é o propósito principal? Apresentar Jesus como único Filho de Deus. Ou seja, apresenta Jesus como sendo a palavra de Deus. O Messias, aquele que veio salvar a raça humana, o mundo. E o interessante é que Jesus, ele se tornou carne, mesmo ele sendo Deus. Como vê lá em João capítulo 1. Em João 1,14 ele se torna carne. É concebido no ventre da virgem. Mas voltando para o texto, a gente vai rapidamente entender o que Jesus quis dizer quando ele estava dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando a gente abre, você pode abrir agora comigo, já estou com a palavra aberta, João, capítulo 14, a partir do versículo 1, o que é que no versículo 1 fala para mim e para ti? Fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, ele está praticamente ali preparando os discípulos, os apóstolos, aqueles que obedeciam a sua palavra. Jesus estava orientando. E Jesus estava dizendo, não se turbe o vosso coração. Aí você pergunta, o que Jesus quer dizer não se turbe? Se turbar no grego significa, Jesus estava dizendo, não fica inquieto, não fica agitado, fica calmo. Agora, por que isso? Acompanhe comigo, João 14:1. Aí Jesus diz, crede também em mim. Então, quando Jesus está acalmando mentalmente, emocionalmente, quando ele está declarando não se turbe, ele está dizendo que a inquietação, a agitação não opera o poder de Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia nele. E crer tem uma prerrogativa de confiar e de acreditar. Então, quando Jesus está dizendo não se turbe, turbar é agitar-se. E Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele também é homem. A gente vê isso aonde? Quando a gente abre aqui João 13, a gente abre João 13, você pode abrir comigo. A partir do versículo 21, a gente vê que Jesus, ele fica agitado. Em João 13, a partir do 21, ele fica agitado. Aí você pergunta por quê? Porque antes dele declarar que é o caminho, a verdade e a vida, ele estava celebrando a ceia, a última ceia com os seus apóstolos. E nós sabemos que Jesus, mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Ele é aquele que tem um atributo maravilhoso, dentre outros. E esse atributo é onisciência, onisciência. Onisciência é ele conhecer o meu e o teu pensamento. Não só isso, mais do que isso. Onisciência significa conhecimento absoluto. Ele é doutor, ele é pós-doc em todas as coisas, em todas as ciências. Ele conhece tudo. E naquele momento ali, em João 13, a partir, nós abrimos aqui do versículo 21, ele fala, um dentre vós há de me trair. Ou seja, Jesus estava todos os dias cuidando, curando, alimentando eles, multiplicando pães, curando a sogra de Pedro, etc. E Jesus disse, um dentre vós há de me trair. E o texto fala que Jesus ficou muito angustiado.
Então, aplicação para nós. Eu posso ficar angustiado diante das lutas, dos problemas. Você também pode ficar angustiado diante do desemprego, de uma enfermidade, de um acidente. Porém, nós não podemos ficar desesperados. É totalmente diferente. Angustiado é porque você está vivenciando uma situação que não é favorável. Agora, ficar desesperado é outra coisa. É você agir sem prudência. É você agir fora dos padrões de Deus. Mas voltando para o texto, Jesus também ele ficou muito angustiado e ele ficou inquieto. Quando a gente abre a palavra lá em João 11, voltando, vou abrir aqui João 11, a partir do versículo 33, ele ficou também ansioso, agitado, angustiado. Aí você pergunta por quê? Porque o seu amigo Lázaro já estava há 4 dias já morto. E ele presenciou Maria chorando, os discípulos chorando, os amigos de Lázaro chorando. E quando a gente abre João, você pode abrir também João 11:35, você pode abrir comigo, fala que Jesus chorou. 11:35, Jesus chora. Então nós vemos que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele também é homem e ele tem sentimentos. Significa dizer que ele se compadece com a minha dor, ele se compadece com o teu sofrimento. Agora nós vamos, de forma bem rápida, voltar para o texto. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você o que significa ser Jesus o caminho, o que significa ser Jesus a verdade e o que significa ser Jesus a vida. Nós vemos aqui no versículo 2, João 14:2, ele fala uma coisa interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. E ele continua, vou preparar-vos lugar. No versículo 2, ele fala que vai preparar lugar. Só que se ele vai preparar lugar, a gente tem que se preparar. Porque Jesus está preparando, preparou lugar já. Estamos só aguardando o arrebatamento da igreja. Nós cremos que Jesus já preparou. Então, nós que vamos para esse lugar que é celestial, a gente tem que se preparar. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou em Mateus 7,14 que o caminho é estreito e apertado que leva ao céu, à vida eterna. Quando Jesus está dizendo que o caminho é estreito e apertado, ele está falando de quê? Ele está falando que o caminho ele vai ser trabalhoso, pode ter pedra, pode ter espinho. Traduzindo, vai ter luta, vai ter perseguição, mas é necessário eu e você permanecermos com um lindo testemunho, sendo íntegro, tendo amor, perdoando, é necessário. Então, quando nós vamos também para o versículo 3, João 14:3, acompanhe comigo, ele disse, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós comigo. Jesus está falando em João 14:3 que ele foi, ele vai voltar, porque onde ele estiver, toda a eternidade, nós vamos estar com ele. Aí você pode perguntar, quer dizer que nesse momento agora estamos sem ele? Não, estamos com ele. Eu vou te provar agora. Ele foi, ressuscitou e foi para o céu, mas ele deixou quem? Ele deixou o Consolador. Ele deixou aquele que é igual a ele também, sendo distinto, uma pessoa. A gente vê isso aonde? Acompanhe comigo João 14. Ele fala no 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Aí você começa a entender. Tem gente que abre a boca e diz, eu nunca vi Deus. Opa, você pode estar certo. Se você nunca entregou a vida ao Senhor, você nunca viu e também não sentiu e nem tem experiência com Ele. Mas
todo aquele que entregou a vida a Jesus se cumpre aqui. João 14, acompanhe 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que estejais para sempre convosco. Não só está aqui na terra, até Jesus vir buscar sua propriedade, porque todo aquele que entregou a vida a Jesus é propriedade dele. Acompanhe João 14, 17 agora. Disse Jesus: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, está falando de Jesus. Habitará Paracletos. Para que é o Paracletos? É o Espírito Santo. É Deus também o Espírito Santo. Ele vai habitar quando? Quando você entrega a vida, você é selado, que é o que nós chamamos batismo com o Espírito Santo. Onde é que está isso? Efésios capítulo 1, versículo 14. No 13 diz: quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, e cremos e entregamos a vida a Jesus, ele nos perdoa os pecados e o Espírito Santo de Deus nos cobre. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós não estamos só, estamos com o Espírito Santo. Então volte para mim, João 14, 3. Eu vou vos preparar lugar e voltarei. Significa dizer que Jesus é o acesso que leva o povo para o céu. É ele que vai levar todo cristão para o céu. Em outra oportunidade nós vamos, se Deus permitir, falar sobre como vai ser o arrebatamento da igreja. Mas voltando para o texto, ele é o acesso que leva toda a humanidade para o céu. Atos 4,12 fala isso. Em nenhum outro há salvação. Então, quando nós adoramos a Jesus, estamos adorando ao Pai e estamos adorando ao Espírito Santo. Aí você pergunta, mas por que tem que adorar só a Jesus? Porque Jesus morreu no meu e no teu lugar. A finalidade, a prerrogativa, o ofício de Jesus é o quê? Messias, Redentor. Redentor significa resgatar e salvar do pecado e da escravidão. Voltando para o texto agora a gente vai voltar para o texto, mas só que antes de voltar para o texto, João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, no versículo 4, acompanha comigo. Jesus ele faz uma afirmação, ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então você pode se perguntando, então o caminho é a minha religião, o caminho é isso, é aquilo? Não. Jesus ele não deixou nome de denominacional, de denominação. Jesus não deixou nenhuma religião, humanamente falando, podemos dizer. Ele não deixou, digamos, a igreja tal, a ordem tal. Não, Jesus não deixou isso. E Jesus confirma. Acompanhe João 14,5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então a gente começa agora pela palavra João 14,5 a desmistificar e a quebrar toda a falsa religião. Toda a organização que diz que só vai para o céu se fazer parte dela. Isso é mentira do diabo. Jesus não deixou nenhum nome de organização aqui na terra para você bater no peito e dizer: a minha religião é a única certa. Não, isso é mentira do diabo. Em João 14,5, Tomé ele era incrédulo. Ele disse: Senhor, não sabemos o caminho. Aí agora a gente vai para o texto. Aí Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. O que Jesus quer dizer na Bíblia quando ele diz que é o caminho? O que é que você acha? Eu posso te dizer que o meu achismo não interessa. Porque se eu pregar, eu acho isso, eu estou pregando um falso ensinamento, heresia. Mas eu vou pregar agora o que está na Bíblia. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o caminho que leva ao Pai. Esse caminho que leva ao Pai foi por conta da cruz. Pois através da cruz, o pecador arrependido tem acesso ao Pai.
Onde é que está isso? 1 João 9. Se confessares os vossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O homem pode acusar, o diabo pode acusar, tua mãe, teu pai, tua esposa, teu marido, teus filhos, teu patrão, teu encarregado, teu grupo de amigos, todo mundo vai te acusar, mas você tem autoridade. 1 João 9. Eu confessei, não foi para homem. Eu confessei o meu pecado, foi para o dono do céu e da terra. E ele me perdoou. E ele me purificou de todo pecado. Significa dizer que você não é mais escravo daquele pecado, daquele vício. Então Jesus é o único caminho que me leva e que te leva ao Pai. Nós vemos isso aonde? Provérbios 28:30. 28:13, para ser específico, e lendo até o 30 a gente entende. Provérbios 28:13 até o 30. O que é que fala? O que encobre a sua transgressão, o seu pecado, não prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é misericórdia? O mal que eu mereço, Deus não me dá. Ele me dá o bem. Isso é misericórdia. A bondade que eu não mereço, Ele me dá. Isso é o quê? Isso é graça. Eu não mereço o bem, mas Ele me dá. Isso é graça. Misericórdia é, eu mereço o mal, mas o Senhor não me dá o mal. Ele me dá o bem. Que coisa linda. Então, voltando para o texto, Hebreus 9:14, o que é que diz? Que o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, confirmando que Jesus morreu no meu e no teu lugar. Então, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Mas rapidamente, ele não só é o caminho, João 14:6, ele fala também que ele é a verdade. Aí você pergunta, que verdade é essa? Volte para o texto. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Essa verdade no grego é a verdade que liberta. Aí você me pergunta, onde é que está isso? João 8:32, quando a gente volta, pode voltar se quiser na sua Bíblia. João 8:32, Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a verdade. Vamos confirmar? Em 1 Coríntios 1, abra a sua palavra, versículo 30. Para todo aquele que entregou a vida, Jesus fala assim, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Através do sangue de Jesus, nós somos justificados, regenerados, aleluia, e justificados, regenerados e santificados. E ainda recebemos sabedoria que vem do alto. Então, Jesus é aquele que me liberta da prostituição, da fofoca, da idolatria, do adultério, da murmuração. Você está reclamando todo dia, da avareza, você amar dinheiro, você amar sua casa mais do que seu marido, você amar seu carro mais do que sua esposa. Isso é avareza. E Jesus te liberta. Ele liberta do vício do álcool. Ele liberta do vício do tabaco, da nicotina. Ele liberta do vício de jogos. Ele liberta do vício da heroína, cocaína, maconha. Quem liberta? Jesus liberta. Agora, João 8,36 confirma. Se verdadeiramente Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então nós aprendemos que Ele é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho que nos liberta do pecado. Mas Ele não só é o caminho que leva ao Pai. Ele não só é a verdade que liberta do pecado. Mas Ele também é a vida. Acompanhe. João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você pode estar perguntando, mas como assim a vida? Eu já estou vivo. Não, é mais do que isso. É mais do que os nossos sentidos, do que o tato, do que eu senti pegando, do que o ar que eu estou respirando, é mais do que isso. Quando Jesus está dizendo que Ele é a vida, Ele está dizendo que é a vida eterna.
Aí eu convido você a confirmar a palavra na própria Bíblia. Abra comigo João 11. João 11, 25 a 26. A gente abre rapidamente. João 11, 25 a 26, o que é que diz? João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus continua: e todo o que vive crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Ou seja, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. A gente viu isso agora na sua santa palavra. Em João, capítulo 11, 25, ele é a ressurreição. E ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode perguntar: mas se eu morri? Mas você vai viver. Porque ele não é, ele é a ressurreição. Ele não está dizendo que é a ressurreição? Como fala Apocalipse capítulo 1 até o 18, do 5 ao 18, ele é o primogênito dos mortos. Assim como ele ressuscitou, eu e você, se morrermos com Cristo, nós ressuscitaremos. Ele é a ressurreição e a vida. João 10,10 fala uma coisa interessante para você que está sem esperança. João 10,10 fala: na pessoa do diabo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus completa: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é a minha, ele é a tua vida. Conclusão: Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Jesus Cristo é a única verdade que liberta e nos dá vida eterna para todo aquele que crê. É necessário estar em Cristo. Aleluia! Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, como está aqui na palavra, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E eu agradeço a você pela sua companhia comigo no canal A Poderosa Palavra de Deus. Esteja se inscrevendo e compartilhando. Se puder dar um like, porque você estará me ajudando a compartilhar a Santa Palavra de Deus. E até amanhã, se Deus quiser, na próxima ministração da palavra. Amém.